E quando eu ia pegar alguma coisa assim pra limpar, cara, saiu uma barata debaixo, eu enlouquecia, meu Deus do céu. Ai, vocês não têm noção de como meu coração quase saía pra fora. E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, galera, vim aqui hoje falar sobre um assunto meio polêmico. Vim falar sobre a experiência que eu tive, né? Nos trabalhos aqui em Portugal. Eu acho que eu tive uns 4 trabalhos até eu parar onde eu tô agora, né? E tem uma história por aí, né? Eu anotei aqui uma folhinha tudo que eu tenho pra falar, meu Deus, que é muita coisa, pra não esquecer de nada. Se vocês estiveram vendo uma pessoinha aqui, tá bom? Que tá aqui em cima da cama me acompanhando, né, mamãe? Vai pra lá, vai brincar. Tá aqui brincando com essa boneca, olha isso. Meu Deus do céu, vai brincar. Então, gente, mas voltando aqui, vou contar pra vocês como é que foi, né, a minha experiência de trabalho aqui em Portugal. Logo que eu cheguei aqui em Portugal, eu tava muito preocupada sobre isso, né? Porque a realidade que eu tinha no Brasil era totalmente diferente da que eu tenho aqui agora. Eu pensava que eu não ia conseguir nenhum trabalho, porque no Brasil eu saía distribuindo currículo e currículo atrás de currículo e não conseguia nenhum trabalho. Então eu pensei que aqui seria assim. Mas logo quando eu cheguei, graças a Deus, isso mudou. Assim que eu cheguei, tinha uns amigos, né, meio de Gabriel, que arranjou um trabalho pra gente, que não era fixo, né, que dizem part-time, que é só metade do dia ou até menos da metade, que foi num restaurante vegetariano, né, era pra ir só a parte da noite, praticamente, antes de fechar, pra lavar louça, pra fazer tudo que tivesse que fazer, entendeu? E então, logo aí, a gente passou um perrengue, mais Gabriel do que eu, porque ele não tinha experiência nisso, né? E lá tinha que fazer sucos, tinha que varrer, passar pano, né? Lavar panelas enormes, assim, ó, panelas muito grandes mesmo. E para Gabriel foi muito mais difícil do que eu. Então, às vezes, a gente saía de lá, era meia-noite, fazendo as coisas, né? Mas não tinha outra opção agora, era aquilo que a gente queria, né? A gente veio para isso, para dar a cara a tapa. Então foi isso. E aí, logo depois, por indicação de uma outra pessoa, eu fui fazer a entrevista num restaurante, né? Era um restaurante mais chique, de classe, que muita gente famosa frequenta, muitos youtubers frequentam. E então eu fui fazer essa entrevista, eles estavam procurando, na verdade, um garçom homem, mas eu fiz a entrevista e o dono gostou muito de mim e eu comecei a trabalhar. E minha experiência lá não foi muito boa, porque eu entrava lá às 9h30, eu anotei até tudo pra eu não esquecer. Eu entrava lá, tipo, 9h30 da manhã, saía 3 horas da tarde, ia pra casa, né, tomava um banho, tentava descansar um pouquinho e voltava às 6 horas da noite. E de 6 horas da noite eu saía meia-noite, tinha dias que eu saía até 2 horas da manhã. Então, tava sendo muito cansativo pra mim, muito difícil. Eu não tinha documentação, Gabriel também não tinha. Gabriel não tinha conseguido nenhum trabalho ainda. Então, eu tinha que segurar as pontas lá, mas tava muito difícil porque eu tava ficando muito cansada. Eu almoçava e jantava lá, mas as folgas que tinha era somente nos domingos. Pagavam bem, graças a Deus, pelo menos isso, pagavam muito bem, mas era muito, muito, muito cansativo. Por conta disso, eu tava desistindo até de morar em Portugal, né? Achei que eu fosse viver pro resto da minha vida assim. Então eu tava começando a ficar muito triste, sabe? Com tudo isso. Então, por conta disso, né, Gabriel, vendo que eu tava muito cansada, né, que às vezes eu chegava a chorar por conta disso. E também por muitas outras coisas que aconteciam dentro do ambiente de trabalho, né? E eu fiquei lá por 2 meses, eu só não saí antes porque lá eu conheci um amigo, né, que entrou junto comigo, que quando eles estavam precisando de um garçom, eles também contrataram um homem e me contrataram.
E aí nós ficamos amigos, né? E ele me dava muita força pra eu não desistir, pra eu conseguir, sabe? E ele tava comigo lá o tempo todo e a gente conversava e, enfim, era o que ainda me motivava a continuar a trabalhar. Como eu disse, eu tava muito cansada e Gabriel tava vendo isso e ele achou melhor então eu sair de lá. Eu saí e fui trabalhar numa loja de China, né? Uma loja do chinês, que tem tudo que você imaginar nessa vida. Uma loja enorme, enorme, enorme. E aí eu entrava às 9h30 da manhã e saía. Deixa eu ver aqui. Saía às 7 horas da noite e com 1 hora de almoço, né? Mas, gente, a loja era enorme. E o que eu tinha que fazer lá era limpar e atender as pessoas, né? Mas os chineses, eles são muito rigorosos, sabe? Com as pessoas, com quem trabalha pra eles. Eles são muito mesmo, assim, eles são certinhos, eles pagam perfeitamente, tudo certinho, tudo perfeito, mas eles também... E aí, então, eu acabei ficando muito cansada também, gente. É porque, assim, vocês não têm noção de como funciona, sabe? Só a gente se colocando no lugar da outra pessoa pra poder entender o que ela sente, o que ela passa. E ali não era o que eu queria. Eu sabia que eu não tinha vindo pra Portugal pra ficar trabalhando na loja de chinês. Não era, sabe? Ficar sendo praticamente... Não é maltratado que eu quero falar, porque eles não maltratavam. Mas eles eram grosseiros, sabe? E ali, o que acontecia, gente? Eu tenho um pavor de barata. E nessa loja, o que mais tinha era barata, barata, barata. Eu chegava de manhã, eu já saía pegando a pá e a vassoura pra catar todas as baratas que tinham morrido durante a noite. Eram umas 7, 8 baratas. E quando eu ia pegar alguma coisa assim pra limpar, cara, saía uma barata de baixo, eu enlouquecia, meu Deus do céu. Ai, vocês não têm noção de como o coração quase saía pra fora. Mas enfim, e teve um dia que eu passei mal, eu fiquei doente e eu liguei pra lá avisando, né, que eu não conseguiria ir porque eu tava passando mal e simplesmente eles me mandaram ir embora, né, falaram assim, ó, pode pegar sua mochilinha e rachar fora, independente se eu levasse atestado ou qualquer coisa, não tinha volta, não tinha o que falar e eu fui embora. Fiquei 1 mês no chinês e eles me mandaram embora. Logo depois, eu desesperei, porque eu precisava trabalhar, né? Tinha que continuar trabalhando. Logo aí, a minha residência saiu, graças a Deus, e a documentação de Gabriel também. Logo, Gabriel conseguiu um emprego, graças a Deus, e ele tá nesse emprego até hoje, né? Foi uma coisa, assim, muito divina de Deus, ele conseguiu um trabalho numa empresa internacional, né? E ele tá lá até hoje, graças a Deus. E, por indicação, eu também consegui um trabalho numa clínica dentária. É uma coisa que eu não tinha trabalhado em Portugal ainda, mas no Brasil eu tinha trabalhado como assistente, mas não sabia muita coisa, era só mesmo básico do básico. E por conta de não ter experiência, eu me ofereci a trabalhar 1 semana de graça pra ter experiência, pra ver se o dono ia gostar de mim, pra ver se eu ia me identificar com a área. E, enfim, eu gostei, né? Trabalhei 1 semana. Logo no início foi muito bom, foi uma maravilha. Tava muito feliz porque eu tava trabalhando, Gabriel tava trabalhando, tava dando tudo certo, tava conseguindo conquistar nossas coisinhas, né? Mas logo depois as coisas começaram a mudar no meu emprego. Eu chegava 9h45 da manhã e saía 8 horas da noite e às vezes 9. Às vezes eu tinha que chegar muito cedo. Com o tempo eu fui pegando experiência, então fui começando a dar assistência em coisas mais sérias, como cirurgias, né? E nisso, às vezes eu tinha que chegar muito mais cedo, 8 horas da manhã, e eu tinha folga sábado e domingo. Graças a Deus, foi o primeiro emprego que eu tinha folga sábado e domingo, um final de semana inteiro, né? E depois que o tempo foi passando, que eu tive que... Tinha 2 assistentes nessa clínica, né? No caso, eu e mais uma pessoa.
Logo depois, essa outra assistente foi mandada embora, então eu tive que ficar sozinha para uma clínica que tinha 3 gabinetes, 3 médicos atendendo. Então é assim, eu praticamente enlouqueci. Foi uma época que eu até emagreci, porque eu subia, descia, subia, descia, subia, descia, escada o dia inteiro. Ficava muito louca para ter que dar assistência para todo mundo, com cirurgia, pensando nas coisas que eu tinha que fazer, em estoque, em coisa para pedir. Era muita coisa na minha cabeça, eu tava ficando assim, desesperada. Era muito trabalho para uma pessoa só, muito trabalho mesmo. E aí, depois disso, gente, eu tô olhando aqui porque é pra não esquecer nada, tá? De contar pra vocês. Logo depois disso, o dono da clínica queria que, além de eu dar assistência, que foi o que eu fui contratada, né? Ele queria que eu limpasse a clínica, então tinha dia que eu tinha que tirar pra limpar a clínica, sabe? Pra varrer a clínica do pé, a cabeça e passar esfregona e tudo, sabe? E fazer tudo. E aí tinha que ser recepcionista. Então, é assim, eu tiro as coisas pelo lado bom. Porque ali eu aprendi muita coisa. O médico, que é o dono, né? Ele me ensinou muitas coisas. Ele teve a paciência de me ensinar, sabe? Mas foi muito ruim. Com 5 meses que eu tava ali, eu comecei a ficar muito mal, sabe? Comecei a ter praticamente o início de depressão. Eu chorava todo dia porque era muito trabalho. Ai, quase choro falando essas coisas. E meu marido me ajudou muito, muito mesmo. Ele segurou minha mão, falou que ia dar tudo certo, né? E assim, ele não me deixou desistir, mas ele queria que eu saísse de lá porque ele sabia que tava fazendo muito mal pra mim. E aí, então, fora que eu comecei a ter esse início de depressão porque ele não começou a não me pagar direito, sabe? A tirar dinheiro do meu salário, sendo que eu tava ali, trabalhava assim o mês inteiro, dando minha raça, meu suor, e ainda pra não receber, fora milhares de coisas que acontecia ali dentro, sabe? Que eu tinha que engolir, que eu tinha que ouvir, sabe? Por ser minoria ali, então eu tinha que engolir tudo que ele falasse, sabe? E eu fiz uma amiga, muito amiga mesmo, nesse trabalho, né? Porque ele tem 3 clínicas, esse médico, e cada assistente ficava em uma clínica. Então, a gente se juntou, nós 3 conversamos. Não era só eu que estava passando por isso, minha outra colega também estava passando por isso. Ela me mandava áudio chorando, ela me mandava vídeo chorando, me ligava chorando, sabe? E ali uma dava força pra outra continuar. Então a gente resolveu não basta nisso, sabe? Nós 3 conversamos e falamos, vamos procurar outro emprego, vamos procurar outra coisa, porque isso não é vida. Então, assim, eu consegui outro emprego e minhas outras 2 amigas também conseguiram emprego e saímos nós 3, graças a Deus. Fui para uma outra clínica dentária, isso foi logo depois da pandemia, a pandemia já tinha começado. E essa clínica dentária tinha fechado por conta da pandemia, então tava reabrindo. Então eles estavam contratando todo mundo novo, e eu entrei nessa. Só que logo quando eu entrei, o dono da clínica, né, ele era uma pessoa assim maravilhosa, ótima, entendia. Eu tinha muita liberdade pra fazer o que eu quisesse ali dentro, sabe? Se eu quisesse tirar uma folga num dia que não tinha médico, eu tirava. Só mandava mensagem pra uma pessoa superior, né? Avisava. E tinha muita liberdade pra fazer o que eu quisesse ali dentro. É como se a clínica praticamente fosse minha, né? Porque eu comandava ali. E só que com o passar do tempo eu fui observando que o dono da clínica não tinha verba para comprar as coisas, então os médicos vinham reclamar comigo, né, por eu estar ali, sempre por eu ser assistente, por eu, né, então eles vinham reclamar comigo, falando, olha, não tem isso, olha, não tem aquilo, e às vezes, entendeu, você fica, pô, mas não é culpa minha, entendeu? E aí até que teve um mês que rolou uma conversa de que o dono da clínica não ia ter dinheiro para pagar todos os funcionários. E eu falei, caraca, eu não posso viver assim. Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho, né, um mês, vai vencer minhas contas e aí eu vou fazer como? Aí mais uma vez eu falei, eu vou precisar sair daqui.
Então eu saí. E foi aí que as coisas começaram a dar certo, né? Surgiu uma oportunidade e eu entrei como sócia de uma clínica dentária, né? E tamo aí. É o começo, né, de uma fase nova pra mim, né, que eu nunca tinha passado por isso, né? E graças a Deus todos esses empregos que eu tive, eu tirei uma coisa boa de todos eles. Por mais que todos eles foi difícil, sabe? Tinha noite que ficava ali martelando aquilo na minha cabeça, pensando. E graças a Deus hoje eu consegui, eu dei um passo à frente na minha vida, né? Então é isso, gente. Essa foi minha experiência com o trabalho. É lógico que eu te resumi assim bastante. É uma laranja espremida, o que eu falei aqui pra vocês, porque se eu contasse mesmo os detalhes, vocês realmente entenderiam, sabe, o porquê eu tive que sair dos meus empregos, de todos os empregos que eu tive. Essa foi minha experiência, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo ajude alguém, até porque muitos primos meus, muitos amigos, né, querem vir morar em Portugal e, gente, não é fácil no início, não é fácil, não é nada fácil ter que se adaptar, é uma vida nova, é uma rotina nova, é tudo novo, tudo. Não é fácil se adaptar, mas devagar a gente consegue, tudo que a gente quer nessa vida, né, a gente consegue. Então é isso. Um beijo, não esqueçam de curtir, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever, tá bom? Pra mais vídeo. Beijos, fiquem com Deus!